Jay Procknow se perdeu da rota e ficou sobrevoando em alto mar por cerca de 23 horas. O avião era um monomotor utilizado em serviços de pulverização agrícola com poucos recursos de navegação. O combustível da aeronave já estava no final e avistar terra firme parecia algo impossível. Esse caso é tão incrível que marcou a história da aviação. Hoje eu vou te contar sobre o milagre do voo 771 e como tudo aconteceu. Para você entender melhor essa história, vamos voltar para o ano de 1978. Um vendedor de aeronaves em São Francisco fechou um negócio para a entrega de 2 Cessnas 188 Aegon para a Austrália, apenas 3 dias antes do Natal. As aeronaves foram destinadas às ilhas de Norfolk, localizada a uma distância de cerca de 10.780 quilômetros de São Francisco. Na época, a navegação por GPS ainda era embrionária. O avião escolhido para a missão era um monomotor agrícola projetado para pulverizar lavouras e que não possuía instrumentos de navegação sofisticados. Para fazer a travessia pelo oceano, os pilotos Jay Procknow e seu colega teriam que se valer da navegação Dead Reckoning, que envolve o pensamento manual e a sensibilidade do piloto. A empresa vendedora improvisou um instrumento, indicador de ADF, que utiliza as ondas de rádios vindas de uma estação para indicar sua posição relativa até a estação transmissora. Esse recurso supostamente preso com fita adesiva na parte superior do painel de instrumentos do cockpit. Essa solução precária colocaria em risco a missão e a vida do piloto. A travessia dos 2 Cessnas ocorreu sem problemas, desde São Francisco até Pego Informação. No entanto, um contratempo surgiu no dia 21 de dezembro, quando o ala de Jay Procknow sofreu um acidente durante a decolagem, resultando apenas em danos leves, mas suficiente para que o avião ficasse impossibilitado de voar. Influenciado por seu colega e pelas dificuldades financeiras, ele decidiu retomar a viagem sozinho ao nascer do sol. Demonstrando sua determinação e habilidades de navegação, Jay calculou cuidadosamente o trajeto e ajustou o seu ADF para o transmissor de rádio de Norfolk Land. Ele sabia que mesmo que ocorressem erros de cálculo ou influências do vento, o sinal de rádio o manteria dentro do alcance da ilha, permitindo então seguir a direção indicada pelo ponteiro. Quase 14 horas após a decolagem, ele finalmente captou os sinais de rádio provenientes de Norfolk Land, trazendo um alívio momentâneo ao ver o ponteiro do ADF apontando diretamente para frente em linha reta. Jay sentia-se confiante de que em breve estaria fazendo um pouso seguro. No entanto, após o tempo estimado para avistar terra firme, ele permanecia fora do alcance. Ele começou a considerar a possibilidade de que o vento de proa fosse mais forte do que ele havia previsto, mas decidiu continuar seguindo o ponteiro do ADF na esperança de encontrar uma ilha em breve. Com o passar do tempo, o ponteiro começou a girar com menor intensidade, deixando ele preocupado e confuso. Foi então que ele tentou sintonizar outras frequências, desesperado para encontrar alguma orientação adicional, mas o ponteiro do instrumento permanecia instável. Diante desse desafio inesperado, ele precisou reunir toda a sua experiência e habilidades, na tentativa de concluir a missão. Apesar da frustração, confiou em sua intuição e tomou medidas para ajustar a sua rota. Ele sabia que deveria confiar em seus conhecimentos e habilidades para encontrar o caminho certo até Norfolk Land, mesmo sem o auxílio de equipamentos. Jay encontrava-se perdido no vasto Oceano Pacífico, sem ter a menor ideia de onde estava o seu destino. Desesperado, ele recorreu ao seu rádio HF, um dispositivo semelhante a de um rádio AM de ondas curtas, com alcance considerável, porém qualidade de áudio limitada. Foi então que enviou um sinal de socorro, conhecido como Mayday, para o controle de tráfego aéreo em Auckland, informando sobre a sua situação angustiante. Como ele havia sido piloto da Marinha, decidiu iniciar uma busca sistemática em formas de padrões quadrados sobre o oceano. Essa estratégia consistia em voar em uma série de voltas em padrões quadrados em expansão,
na esperança de encontrar algum ponto de referência antes que o combustível acabasse. Enquanto isso, seguindo uma rota quase perpendicular à que o Cessna deveria ter seguido, um McDonnell Douglas DC-10 da Air New Zealand, pilotado por Gordon Vett, que havia decolado de Fiji, estava a caminho de Auckland. O controle de tráfego aéreo o alertou sobre a presença de uma pequena aeronave perdida na região. Era o Cessna 188. Movido por um nobre senso de empatia e amor, Gordon decidiu ajudar a encontrar o Cessna, mesmo estando em uma aeronave de grande porte, com 80 e poucos passageiros a bordo. Ele então possuía um amplo conhecimento e experiência como navegador, tendo servido nessa função antes de se tornar comandante. Ele discutiu com sua equipe e com os passageiros, buscando soluções para localizar o Cessna em meio a uma imensidão do oceano. O DC-10 possuía 3 sistemas iniciais de navegação e a habilidade de Gordon, auxiliado por um passageiro chamado Malcolm Furst, que também era um experiente navegador. Ao tentar estabelecer contato com Jay por meio do rádio VHF, eles não obtiveram resposta. Isso indicava que o Cessna estava a uma distância superior a 200 milhas do DC-10, já que o VHF possui um alcance limitado. A incerteza permanecia sobre se o Cessna estava à frente ou se já havia passado por eles. Para determinar a possível localização do Cessna, Gordon instruiu Jay pelo rádio HF a virar seu Cessna em direção ao Sol e informar a direção indicada pela bússola em graus. Simultaneamente, Gordon fez uma curva com o DC-10 apontando também para o Sol. Jay informou que a bússola indicava 274 graus, enquanto Gordon observou que a proa do DC apontava para 270 graus. Essa discrepância significava que o Cessna estava à frente deles, ao sul da posição atual, e a mais de 200 milhas de distância. Essa revelação trouxe um vislumbre de esperança na missão para encontrar Jay e sua aeronave perdida em meio ao vasto oceano. O próximo passo para os pilotos Gordon e Jay era descobrir se o avião Cessna estava localizado mais a oeste ou leste deles. Para isso, Gordon sugeriu que Jay estendesse seu braço em direção ao horizonte com o punho fechado e os dedos voltados para si, medindo quantos dedos de distância havia entre a linha do horizonte e a altura do Sol. Gordon estava improvisando um sextante sem ferramentas. Jay mediu a altura do Sol como sendo de 4 dedos, enquanto Gordon mediu a altura da sua posição como sendo de 2 dedos. Como a altura do Sol era maior para o Cessna do que para o DC-10, isso significava que o Cessna estava mais próximo do Sol, logo a oeste do DC-10. Com essas informações, Gordon estimou que o Cessna estava a sudoeste da sua posição. Como cada dedo significava pouco mais de 2 graus e cada grau equivalia a 60 milhas, então Jay estaria a aproximadamente 240 ou 250 milhas de distância, em algum lugar a sudoeste deles. A próxima ideia de Gordon e Furst foi usada no alcance de transmissão de rádio VHF para triangular a posição de Jay. Sabendo que o diâmetro de uma transmissão VHF entre os dois seria de aproximadamente 400 milhas, eles decidiram voar para o sudoeste e marcar em um mapa o primeiro ponto em que conseguisse contato com Jay, que havia sido instruído a voar em círculos. O processo de triangulação demorou mais de 3 horas e Jay já estava voando há mais de 18 horas. Usando a intersecção das mediatrizes perpendiculares aos trajetos voados, quando possuíam comunicação VHF, Gordon estimou o centro como sendo a localização do Cessna. Tanto o DC-10 quanto o Cessna estavam consumindo muito combustível, mas o DC-10 havia decolado com combustível extra de Fiji e já havia decidido alternar para Norfolk se fosse necessário. Ao mesmo tempo, o piloto do Cessna havia empobrecido a mistura de combustível para o menor valor possível, a fim de aumentar a autonomia da aeronave. Uma vez marcado o ponto provável de onde Jay estaria, Gordon dirigiu sua aeronave para lá na esperança de que o Cessna conseguisse ver o control do avião, mas a temperatura externa não estava favorável à produção do rastro. Decidiram então descartar o próprio combustível por alguns minutos para criar um rastro visível no céu a ser avistado por Jay. Mas infelizmente isso também não deu certo, e para piorar, o sol estava começando a se pôr. Jay Procknow
estava há 20 horas em um assento sem condições de se mover, exausto, e a noite começava a cair. Ele informou que iria pousar no oceano e aguardar ser encontrado, mas Gordon sabia que isso seria a perda da vida do piloto e o convenceu a continuar voando, pois só assim seria encontrado. O comandante Gordon então teve uma ideia para determinar a diferença de longitude entre Norfolk Land e a posição do Cessna. Ele propôs utilizar a hora exata do meridiano de Greenwich, em que o Sol se pusesse em cada localidade. Gordon informou o plano ao controle de tráfego aéreo de Norfolk e a Jay, solicitando que ambos ajustassem os seus relógios e anotassem o momento exato em que a circunferência superior do Sol tocasse a linha do horizonte. Em Norfolk, o pôr do sol foi registrado às 19 horas, enquanto Jay registrou 19h22. A diferença entre as duas observações correspondia a 5,6 graus de longitude, considerando que 1 grau é igual a 4 minutos no tempo do relógio. Com as coordenadas conhecidas de Norfolk, a posição estimada do Cessna foi calculada. Jay então foi orientado a voar para noroeste a fim de avistar a ilha, enquanto o P-3 Orion da Nova Zelândia foi despachado para auxiliar nas buscas. Jay já estava voando há cerca de 20 horas e meia e seu combustível estava quase no fim. Enquanto os navegadores continuavam a plotar a posição estimada do Cessna, eles acreditavam que o avião estaria dentro de uma suposta coordenada. Foi nesse momento que Jay avistou uma luz na superfície da água. Ele inicialmente pensou que fosse a ilha, mas na verdade era um navio petroleiro. Jay informou ao controle de tráfego aéreo sobre a descoberta, e este entrou em contato com o navio para obter suas coordenadas. Tudo ocorreu com sucesso, e a aeronave de Gordon seguiu para o local indicado, e finalmente estabeleceu contato visual com o Cessna e assim com o P-3 Orion. Os passageiros a bordo do avião ficaram emocionados ao avistarem a equipe de resgate. Gordon instruiu o piloto do Cessna a virar para a proa 294 graus e o acompanhou até Norfolk Land. Quando finalmente pousou, Jay havia voado por 23 horas e 5 minutos, enfrentando 8 horas de incerteza perdido sobre o oceano. Dentro do tanque de combustível do Cessna restava apenas vapor. A autonomia original da aeronave para voos era de apenas 22 horas, mas Jay conseguiu estender seu limite em 5%, ajustando a mistura do combustível. Foi uma façanha notável, considerando as circunstâncias desafiadoras. Após cumprir sua missão e fazer os cálculos do combustível restante a bordo, Gordon continuou sua viagem com sua aeronave em segurança até Auckland, onde pousou às 1h30 da manhã. Com um atraso de quase 4 horas. Surpreendentemente, nenhum passageiro reclamou. Na verdade, eles estavam repletos de êxtase pelo fato de terem participado do resgate e salvado a vida de um ser humano. Em reconhecimento ao seu mais alto padrão de compaixão, julgamento e excelência aérea, o comandante Gordon foi condecorado pela McDonnell Douglas. Essa honra destacava não apenas sua atuação exemplar nessa missão de busca, mas também sua contribuição para a resolução de um dos maiores acidentes aéreos da história da Nova Zelândia, conhecido como o Acidente do Monte Erebus. Vale ressaltar que entre as vítimas desse acidente estava um engenheiro de voo, que fazia parte da tripulação que participou da busca a Jay. Através de sua dedicação incansável, Gordon Vett conseguiu provar que o relatório final, que atribuía erro de pilotagem como causa do acidente, estava equivocado. Ele demonstrou que um novo fator humano, conhecido como whiteout, afetava os pilotos que voavam em paisagens cobertas de gelo. Toda essa trajetória de Gordon o transformou em um verdadeiro ícone da história da aviação, um homem cujas habilidades, compaixão e determinação deixaram sua marca na comunidade aeronáutica. E se você gostou desse conteúdo e te agregou conhecimento, deixa seu like e, acima de tudo, um comentário sobre o que você achou da história do milagre do voo 771. Obrigado, galera, a todos vocês que nos acompanharam até aqui.